informação confirmada lá pelo pessoal do Imprensa Verde, muito obrigado, ele garantiu o interesse do lateral direito Auro para a temporada de 2023, jogador que tem 26 anos de idade, encerrou seu empréstimo no Santos, ele que pertencia ao Toronto, né, lá do futebol do Canadá, que disputa a Major League Soccer, né, do futebol dos Estados Unidos também, encerrou seu vínculo e agora fica livre no mercado para fechar com outro clube no ano que vem. Esse jogador, que atuou apenas 15 vezes no Santos nesta última temporada, começou no início ali, logo na sua trajetória, com um problema no pubis, né? Essa informação lá do portal UOL, que impossibilitou dele participar de mais jogos. Quando ele ficou à disposição, teve um grande problema ali de até mesmo uma burocracia interna no Santos, né? Que era um nome que não foi aprovado pelo então técnico, o Fábio Carille. Mesmo assim, o diretor, o executivo de futebol naquela época, o Edu Dracena, ele barrou a chegada, no caso, do Daniel Guedes, que estava ali, fez uma boa pré-temporada no Santos, e mesmo assim, apesar do Fábio Carille não gostar do Auro, ele quis, né, insistiu na sua continuidade dentro do elenco principal. Depois disso, acabou perdendo mais espaço, né, na disputa do Campeonato Brasileiro. Vou até pegar aqui os números dele para você, apenas na disputa da Série A do Brasileirão, 8 jogos, né, sendo apenas 5 deles como titular. Depois disso, na reta final, com o Orlando Ribeiro, né, interino lá no Santos, participou de algumas partidas, mas sem empolgar muito. Dessa forma, o Santos busca para a temporada do ano que vem um novo lateral direito, já que o Auro ele foi reserva do Madison e também do Nathan, né? A tendência é que apenas o Nathan continue dentro do elenco santista e busque um outro jogador para essa posição, ao menos para o banco de reservas. Então, um jogador que fica aí livre no mercado, surgiu muito bem lá nas categorias de base do São Paulo, né? Ainda no ano de 2014, quando foi vendido para o futebol do Canadá, do Toronto, né? Por 600 mil euros naquela época, mais ou menos 2 milhões e 600 mil reais. Até surgiu com uma certa expectativa, teve ali alguns problemas de lesões, principalmente na temporada de 2016, o que impossibilitou ele atuar com maior frequência. Acho um jogador ok, interessante para essa posição, não é tão medalhão quanto, por exemplo, as outras posições, opções, né, melhor dizendo, que o Goiás estava interessado nessa posição de lateral direito. O Saravia, lateral direito aí, ex-Botafogo, segundo o Periquito Brisado, neste momento ele está descartado pela diretoria do Goiás por conta de um problema crônico no seu joelho. Então a diretoria, não querendo, né, pagar para ver esses problemas de lesões para a próxima temporada, optou por não insistir, não ir mais longe, né, nessa negociação envolvendo o lateral direito argentino. E o outro nome que no caso havia sido especulado, também com alguns problemas de rendimento, né, no caso do lateral direito, o Léo Gomes, né, que estava aí no Grêmio nessas últimas temporadas. Então, mais um nome que surge aí em pauta da diretoria alviverde é o Auro. Pelo menos ele terminou a reta final da temporada com uma certa moral lá no Santos, né? Não teve ele grandes problemas de lesões, mesmo assim passou longe de empolgar. Em relação, por exemplo, aos seus números, nessa disputa aí da Série A do Campeonato Brasileiro, pegando aqui exatamente para vocês, segundo o pessoal lá do SofaScore, dessas suas 8 partidas na Série A do Brasileirão, ele foi titular em 5 delas, né? Com a equipe santista, teve uma média de apenas 49 minutos de atuação pelo Santos. Ele foi muito melhor, principalmente ali na disputa do campeonato nos Estados Unidos, né, da MLS. Ele na temporada de 2021, de 25 jogos, né, ele foi 23 deles sendo titular, teve uma média de 80 minutos em campo, né, de duração e percorrendo grande parte do campo, não só na questão defensiva, quanto também na parte ofensiva. Quando ele surgiu no São Paulo, era um lateral direito, além de baixinho, né, 1,68 m, era muito ágil, então ele parecia muito mais um ponta direita do que um lateral. Ele foi até mesmo evoluindo nessa parte física também, tanto é que no Santos ele era um jogador que destacava muito mais pela parte defensiva, não comprometia muito, mas lá ofensivamente deixava muito a desejar. Nos Estados Unidos nem tanto, né? Apesar dele não ter marcado nenhum gol, ele deu no total na sua passagem por lá 10 assistências em um total de 30, 50, 110 jogos mais ou menos, né? Ele deu essa média de 10 assistências no futebol dos Estados Unidos, sendo na sua última temporada, né, 31 partidas, 3 gols marcados. Na MLS, de 25 jogos, foi titular em 23 deles. Na temporada de 2020, também já lá nos Estados Unidos, 20 partidas no total e sendo 19 delas como titular. Também atuou naquele período como um jogador pelo lado esquerdo do campo, né? Segundo aí o Transfermarkt, ele pode atuar como um lateral direito, um meia direita e também um meia esquerda, posições que ele já fez também nas categorias de base lá do São Paulo. O seu valor de mercado está avaliado mais ou menos na casa de 1 milhão de euros. Possivelmente deve receber ali entre 100 e 150, no máximo 200 mil reais mensais no Santos. Acharia sim uma boa opção para o Goiás, apesar de não ser aquele jogador que vem de uma grande fase. Acho muito difícil da gente imaginar dentro de uma posição que é muito carente, né? A lateral direita, a lateral esquerda, aqui também no Brasil é muito difícil você achar grandes boas opções por um preço ok.
Na lateral esquerda a gente já sabe ali do Sander, e pelo lado direito do campo a tendência é que o Goiás busque um jogador mais ofensivo, já que o técnico, o Guto Ferreira, ele gosta de dar essa mesclada dentro do seu elenco, a participação de laterais e também um mais defensivo, um pouco mais recuado. Acho que essa característica ficará mais pelo lado esquerdo do campo. Pelo lado direito, apenas garantido nesse momento o Maguinho, né, onde tem contrato com o Verdão até 2024. Já as equipes lá no seu Twitter, @ArtetaBrainer. Então todos os créditos para ele, que ele garantiu que o Lenier Escalante estava na carpeta del Goiás. Eu na hora eu olhei isso aqui e falei, que é isso, né? Aí eu dei uma pesquisada, carpeta seria pasta, lista ou interessado, né? Ou seja, está dentro dos planos do Goiás para a temporada de 2023. Essa informação ainda é confirmada ontem, no mínimo curiosa, né? Por vir de tão longe, mas faz total sentido, já que, por exemplo, é um jogador que o Goiás tem o interesse de contar com um atleta como ele, que é um ponto esquerda, e estava livre no mercado e atua por lá também, né? Dentro do futebol colombiano. Então não chega a ser tão estranho como, por exemplo, um paraguaio dar uma notícia dessa, né? De um cara que nunca jogou lá, colombiano, para um time do futebol brasileiro. Pelo menos é nessa questão do Brainer, né? Ele tem essas informações lá do futebol da Colômbia. Então, um jogador que está aí na mira do Goiás, de fato, nessa última temporada até conseguiu ser útil no Deportivo Pasto, somando 33 jogos, marcou 5 gols e também deu 2 assistências. Os seus números no torneio Clausura, que foi o último agora, né? Sua última atuação aconteceu no dia 30 de novembro. Ele participou de 21 jogos no segundo turno, entre aspas, do Campeonato Colombiano. 8 delas como titular. Teve uma média de apenas 48 minutos dentro de campo. No torneio Apertura, nessa temporada também, foram 12 jogos, todos eles como titular. 2 gols e 1 assistência, né? Ou seja, no primeiro turno, até peço desculpas pro torcedor colombiano falando dessa forma, né? Porque existe o torneio Clausura e o Apertura, o Apertura, melhor dizendo, e o Clausura, né? Mas como a gente está acostumado aqui no Brasil de primeiro e segundo turno, vou utilizar mais ou menos dessa forma. No começo da temporada foi titular absoluto, mas acabou perdendo um pouco de espaço na reta final. Como eu falei para vocês, no Clausura 21 jogos, sendo apenas 8 deles como titular. Mas foi até melhor, né? Na questão de gols, 3 bolas na rede e também 1 assistência. Então esses os 33 jogos do Lenier Escalante nessa temporada, também 2 assistências no Campeonato Colombiano da primeira divisão. O Deportivo Pasto, que conseguiu fazer uma boa campanha, né? Avançou, né, até a fase final, acabou não conseguindo ficar com o título, mas uma campanha digna também da equipe da cidade de Pasto. Ele que tem passagens também, por exemplo, pelo Júnior Barranquilla, onde fez boas temporadas lá em 2016, 2017, até mesmo em 2018, quando ele chegou até a final, né, contra o Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana daquele ano. Não estava no elenco naquele momento, né? Ou seja, não participou da reta final da temporada. Sobre aí as suas principais características de jogo, que eu consegui observar basicamente do Lenier, vou até deixar o print mostrando as suas principais, o mapa de calor, né, melhor dizendo. Pode observar que ele faz várias funções dentro do campo. Nesse torneio Clausura, mas um pouco pelo lado esquerdo do campo, como um ponto esquerda, ele costuma atuar mais por ali. É um jogador canhoto também, mas faz os outros lados. Ele aparece bastante para finalizar em direção ao gol, busca o jogo também bastante. É um jogador muito dedicado. Até deixar esse outro print dele aqui na primeira divisão do Campeonato Colombiano de 2018, pelo Júnior Barranquilla. Ele participou muito mais pelo lado esquerdo do campo. Então é bastante versátil, né? Ele pode fazer essa função como um ponto esquerda, até mesmo como um centroavante, e tem essas características. Apesar de correr bastante, né? Aquele ponta que se dedica muito, corre bastante em direção à linha de fundo, ele tem uma boa finalização, principalmente rasteira e pegando de primeira. Além disso, outros gols que ele já fez até contra a Chapecoense, eu lembro daquele jogo na Sul-Americana, Júnior Barranquilla e Chapecoense, se eu não me engano, em 2016, que ele pega a bola, gira e bate rasteirinho, né? Em direção ali ao gol. É um cara que finaliza bem e já mostrou também o seu potencial em bola aérea, marcou muitos gols assim lá no futebol da Bolívia, onde estava na temporada passada. Então tem essa característica, apesar da idade já um pouco avançada, 31 anos, ele corre bastante e também pega bem quando faz uma função como um segundo atacante, um centroavante, aproveitando aquela sobra dentro da grande área. É um jogador versátil, teve ali o seu momento também de importância nessa temporada. Em 2021, como eu falei para vocês, ele conseguiu uma boa campanha com o Real Potosí, equipe da primeira divisão do futebol colombiano. 30 partidas na temporada, ele participou de todos os jogos do time durante o ano, 8 gols marcados e outras 2 assistências, né, lá no Real Potosí. Essa única experiência dele fora do futebol da Colômbia, né. Em 2019, o seu último ano no Júnior Barranquilla, muitos problemas de lesões, né, que ele só fez 4 jogos naquele ano. Em 2018, ele começou ainda no Jaguares de Córdoba com 20 partidas e 2 gols marcados, voltou para o Júnior Barranquilla com mais 2 gols, né, em 7 atuações. É um jogador revelado no próprio Barranquilla ainda lá no ano de 2010. Passou no outro clube chamado Barranquilla FC, da mesma cidade, em 2012 e também em 2013, seu melhor ano em 2016, né? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade.
meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!